Oi pessoal, tudo bom? Professor Álvaro aqui e vamos começar a aula de hoje falando sobre urbanização, ambientes, formas e funções. Antes de começarmos a aula de hoje, queria fazer uma reflexão a respeito de Milton Santos, tá? Para quem não conhece, Milton Santos, considerado o pai da geografia brasileira e um grande estudioso da área urbana do Brasil, ele diz o seguinte: o centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. O que Milton Santos quer dizer nessa frase? Veja só. Quando a gente fala de urbanização, a gente tem que levar em consideração de grandes estruturas, né, que estão presentes no nosso dia a dia e que a gente acaba desconsiderando outros elementos que compõem, né, a esfera onde a gente está nesse momento. Por exemplo, construções, instituições, fluxo de pessoas, fluxo de transportes, redes, né, virtuais, redes visuais. Então, a urbanização ela precisa ser compreendida de um modo amplo, sim, e também de um modo, né, mais fechado, local, tá? Que é o que Milton Santos, narra aqui nessa frase. Então vamos lá. Aí eu começo com um questionamento para vocês. As revoluções industriais se relacionam com a urbanização? Sim ou não? E aí? Se sua resposta foi não, você está completamente errado, certo? A urbanização ela vai começar a acontecer no mundo de fato a partir da primeira revolução industrial. E aí quais são os fatores que vão desencadear, certo, diretamente os critérios para tornar um ambiente urbano? Vejam só, importante salientar que antes da Revolução Industrial, o sistema econômico que existia aqui no mundo era o feudalismo. Então as produções agrárias elas eram amplas, tá? Mas com o advento da Revolução Industrial, né, aconteceu um fenômeno chamado de cercamento. Professor, o que é esse cercamento? Essas estruturas agrárias que eram até então coletivas, elas vão se tornar agora estruturas privadas. E as pessoas que trabalhavam no campo vão começar a buscar, né, modos de sobrevivência nas cidades. E aí vai resultar em um fenômeno que a gente conhece até os dias atuais, que ainda acontece em pleno século XXI, denominado de êxodo rural, certo? Então, vejam, né, aqui nessas imagens que as cidades primitivas elas não tinham uma organização estruturada de forma eficiente, tá? Mas vejam só, existe uma diferença clássica para os países que foram pioneiros na Revolução Industrial e para os países que foram retardatários, ou seja, atrasados no seu processo de Revolução Industrial. Certo? Então, todos esses países industriais, eles tiveram condições, melhor dizendo, de planejamento urbano, tá? Interligação de ruas, mais o que? Sistemas de rede de esgoto, de água encanada, certo? De energia elétrica. Então, tudo isso é muito mais estruturado em países centrais. Já nos países pobres, toda essa estrutura, certo, ela vai ser precarizada, certo? E isso vai acontecer em decorrência da industrialização que chegou de uma forma direta e as cidades, os governos não tiveram tempo de planejamento, tá? Então, levem consigo que as revoluções industriais, elas são importantíssimas para a estruturação urbana de um país. E vejam só, quanto mais uma cidade crescia, tá, ela se tornava atrativa para a concentração de pessoas, tá, certo? Porque se tem mais pessoas, tem mais mão de obra, tem mais recurso, tem mais infraestrutura, e isso tudo era importante naquele momento dentro do cenário da Revolução Industrial. Então,
existe uma diferença que, como eu já citei aqui, tá? São diferenças clássicas. Claro que existem alguns países periféricos que têm estruturas urbanas melhores, tá? Mas vejam só, como é caracterizado essa estrutura urbana em países centrais, né? Esse processo de urbanização aconteceu de uma forma gradativa, né? Elas foram se estruturando lentamente para absorver os migrantes, nesse caso, o pessoal que saía do campo para as cidades, havendo melhorias na infraestrutura urbana com critérios de moradia, água, esgoto, luz e assim sucessivamente, tá? Então, o resultado desse processo aí, nós vamos ter, né, uma rede de cidades articuladas entre si, ou seja, uma cidade que fica próxima a outra, não tão distantes. Já nos países periféricos, a gente tem uma urbanização extremamente rápida, que desencadeou e acaba desencadeando, certo, sérios problemas sociais, tá? Como é que isso aconteceu? A indústria chega, pá, se põe aqui. Então, automaticamente ela vai precisar de mão de obra e as pessoas de áreas mais afastadas vão começar a ocupar essa cidade próxima a essa indústria e aí vai acabar acontecendo aí um inchaço urbano, tá? Que consequentemente, por não existir uma rede estruturada de serviços básicos, tá? A gente começa com um processo de favelização dessas áreas. Principalmente nos países periféricos é que vai acontecer, pessoal, a questão da macrocefalia urbana. A macrocefalia urbana, ela é caracterizada principalmente por conta desse problema social aqui, ó. A questão das favelas. A cidade, elas absorvem, certo, um grande contingente populacional, tá? A gente vai ter sim a segregação socioespacial, tá? Ricos e pobres, e problemas urbanos que vão ser gerados aí, violência, fome, miséria, falta de saneamento básico, tá? Então, a macrocefalia urbana, ela é mais intensa, principalmente em países periféricos. Então, avançando aqui, a gente tem essa característica, tá, do crescimento urbano, tá, no mundo até 2050. É apenas uma projeção, mas vejam só, até 1950, tá, a população era tipicamente rural, sim, certo? Porque a gente tem que levar que os países periféricos, eles compõem a maior parte da estrutura mundial. E aí o que é que acontece? Quando a industrialização chega nesses países pobres, tá, que vai marcar mais ou menos de 1950 a 1970, a gente vai ter um elevado crescimento populacional. Quando chega mais ou menos no ano de 2008, 2009, tem um ponto de crise, certo? Ou seja, 50% da população vai estar localizada nas cidades e os outros 50% em áreas rurais. Mas o crescimento urbano, ele vai continuar sendo elevado até 2050, certo? Mas vejam, essa é uma projeção do mundo. Existem países no mundo que já se encontram quase que 100% urbanizados. Posso listar aqui Alemanha, certo? Posso listar aqui Japão, tá? Que tem espaços agrários mínimos. E os que existem, certo? São ali de serviços básicos que o próprio país consome constantemente, tá? Então, dentro dessa organização, dentro dessa estruturação, tá, de urbanização, as cidades, pessoal, elas acabam aí por obedecer uma organização de rede e hierarquia urbana. Professor, o que são esses dois critérios? A rede urbana, ela vai estar ligada diretamente, tá, a um critério de fluxo de pessoas, mercadorias, capital, certo? Que uma cidade tem com a outra. Então veja só, a gente parte de uma vila para uma cidade local, para um centro regional, para uma metrópole regional.
Explico isso já já. Então a rede urbana ela vai adentrando um no outro. Já a hierarquia urbana ela acontece quando uma cidade ela exerce diretamente uma influência sobre a outra, tá? E aí a gente pode pegar aqui um exemplo clássico. A gente vai ter aqui no esquema atual, certo? As metrópoles nacionais e as metrópoles globais. Professor, o que são metrópoles? Áreas que têm uma maior influência sobre outras cidades. Praticamente todas as cidades vão depender dessa, seja em cadeia global, que nem o caso de Nova York, que nem o caso de Paris, ou seja em escala nacional, que nem o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador. E essas influências elas vão desencadeando uma hierarquia, né, que é do maior para o menor. Vamos supor, São Paulo, ela é a maior metrópole do país, ok, que influi diretamente sobre Salvador, que é uma metrópole regional, que influi diretamente sobre o centro regional. Vamos supor, nós dependemos, né, nós de Aracaju, dependemos paralelamente aí de Salvador, tá? Que Aracaju influi sobre uma cidade do agreste sergipano, como é o caso de Itabaiana, que Itabaiana influi lá sobre seu povoado. Então a gente tem essa organização, toda essa estruturação urbana dentro da rede e da hierarquia. E um dos fenômenos que não podemos deixar, certo, de citar no critério de urbanização é o processo de conurbação. Professor, como é que acontece? A gente tem aqui uma área A, certo? Vamos pegar aqui uma cidade, né? E uma área B, uma cidade B. Ok. Vamos supor que o crescimento de ambas as cidades, vamos dar aqui uma ideia de chegou uma indústria importante na cidade A, chegou uma indústria importante na cidade B. Ok, tudo bem, ótimo, certo? Consequentemente, indústria atrai pessoas. Indústria vai gerar melhorias em infraestrutura, né, nas cidades. Consequentemente, essas cidades elas vão começar a crescer. E à medida que as cidades crescem, elas vão passar por um processo de interseção. Vai chegar um momento que a gente não sabe, eita, eu estou na cidade A ou estou na cidade B. E quando acontece esse encontro aqui, é que a gente chama do processo de conurbação. Só para listar um exemplo aqui, tem um programa no Caldeirão do Hulk chamado Lata Velha, né? E aí eles tinham que pegar um carro em Osasco e simplesmente foram parar em Santo André. Por que isso? Porque toda aquela região ali está conurbada, certo? Então, a área conurbada ela é entendida como uma área de interseção entre cidades que passaram pelo seu crescimento urbano, e a gente tem aqui, né, que não tem como diferenciar essas duas áreas, certo? Apenas pelo limite geográfico ali determinado pelo IBGE. Então, para esse nosso encontro de hoje, ficamos, tá, com o critério de urbanização, e a gente tem aqui a atividade que é responder as questões do caderno mais da página 4 a 7, que vai ser corrigida a partir dos instrumentos tecnológicos, certo? E ficamos no aguardo aí do plantão de dúvida que a gente vai estar determinando nos próximos dias. Ok? Até a próxima!